Agora sim, boa noite, gente. Boa noite. Tô com frio. Não é? Tá muito gelado. O que tem mudança de temperatura que é essa, pelo amor de Deus? Gente, gira de malandragem. Muitas pessoas têm o estereótipo, né, do malandro safado, o malandro que rouba, o malandro que passa as pernas, o malandro que mente, o malandro que na jogatina também passa a perna. E aí as pessoas se esquecem que a malandragem não é só em torno disso, que também faz parte da personalidade do ser humano, sobretudo do Brasil, não é mesmo? E, sobretudo, do Brasil. Por que eu tô falando do Brasil? Porque nós somos descendentes da herança de Portugal, né? Então, se o brasileiro tem um jeitinho safado sem vergonha, não é coisa do brasileiro, né? Foi o português que ensinou, né? Vamos devolver a coisa ruim pra Europa? Vamos parar de pagar pau pras Europa? E dar o nome certo das coisas, né? Se a gente aprendeu o jeitinho errado de ser, aprendemos com os portugueses. Ó o povo me matando na internet depois. Eita. Mas bora lá. Dos personagens principais da malandragem é o seu Zé Pilintra, né? Zé Pilintra foi um ser humaninho de verdade, né? Ele existiu, ele nasceu. Há quem diga que ele tenha nascido em Pernambuco. De Pernambuco, ele acaba se tornando órfão de pai. Dá um pouquinho mais de um ano, a mãe dele vem a falecer. E aí, lá para os seus 4, 5 anos, ele já é órfão de pai e de mãe e acaba migrando para Paraíba, para o interior da Paraíba, que dizem que é onde que a avó materna dele morava. E aí, ele morando com sua avó materna na Paraíba, ela ali, que já era catimbozeira, juremeira, acaba ensinando a magia e o encanto das ervas do catimbó e da jurema para Zé Pilintra. Zé Pilintra vai crescendo, e lá para os seus 12, 13, 14 anos mais ou menos, ele já jogava capoeira com a galera dos interiores do Nordeste. Por sinal, é que eu tenho uma capoeirista aqui, entendeu? Ele já jogava capoeira com o pessoal lá dos interiores da Paraíba. Ele já tinha conhecimento das ervas da jurema, já fazia aplicações e trabalhos com a sua avó dentro daquele espaço. E também já participava da ritualística e das danças do catimbó. Só que lá para os seus 14, 15 anos, ele começa o quê? Sassaricar, ficar ligeiro. E nessa de sassaricar e ficar ligeiro, ele fala, quer isso aqui para mim? Não. Quer ir embora para a capital. E então ele vai embora para o Rio de Janeiro, acaba chegando na capital mesmo, né, lá, e se sedimenta ali na Lapa, aos redores da onde tinha o grande comércio. Neste grande comércio, aonde a gente vai ter concentração de bares, restaurantes, cabarés, bordel, lembrando que tudo isso é muito próximo do porto do Rio de Janeiro também. Que é onde tem trabalho fácil e rápido, e era aquilo que sustentava muita gente naquele período. Eis que ele conhece, né, ele acaba trabalhando de moleque de recado das meninas de bordel e das meninas do cabaré. Esse recado a gente dá pra gente que não tem dinheiro? Ou recadinho de moça que trabalha com essas coisas? É qualquer Zé Ruela de rua? Ou é senador? Ou é político? Ou é gente das prefeituras, da coroa naquela época, né? Era quem tinha isso aqui. Então a maioria dos clientes delas eram os vereadores, eram os deputados, eram os senadores, eram as pessoas importantes que pertenciam ao clero da coroa. Portanto, os recados tinham que ser entregues de maneira muito discreta, né? Aquilo não podia ficar à vista das pessoas, para as pessoas não saberem o que estava acontecendo da traição, né? Desses maridos lindos, maravilhosos, traindo suas esposas dentro de casa, não é mesmo? Pois então. Eis que ele aprende a arte, o domínio de levar e trazer recados, e com isso aprende a ganhar dinheiro também. Além disso, ele fazia engraxate, além disso ele vendia jornal, e ele também, há quem diga que ele trabalhou como assessor de lamparina. Não sei se vocês sabem, naquele período, né, tinha uma profissão que se chamava lamparina, que é a pessoa que acendia as lamparinas a óleo.
né? Então ele vinha atrás ajudando essas pessoas que acendiam as lamparinas a óleo. E para apagar também, porque você tem que subir, aí ele faz um tchukt, um trem apaga. Então é bonitinho. É bonitinho. Não é? E assim ele cresce nesse meio da boemia, aprendendo toda essa malandragem, essa ginga da rua. Dizem que ele era, por ser muito novo, ele era muito astuto e conhecia muito das ervas, por óbvio, né? Cresceu com a avó dele. Então ele acabava ajudando muitas pessoas na rua, com uma doencinha aqui, uma doencinha ali. Ele ia lá, macerava a erva, aplicava a erva, cuidava de machucados, fazia tinta. Fazia tintas, né, para beber, chá, tudo para fazer cura para essas pessoas, e ele nunca cobrava nada em troca. Então ele acaba ganhando o título de doutor dos pobres. E com isso o nome dele começa a crescer, ele já está ali naquele meio. Eis que ele conhece um tal de Zé Pretinho. Zé Pretinho morava no Morro do Macaco. Naquela época ainda não haviam muitos morros no Rio de Janeiro, tinha o Morro da Providência e o Morro do Macaco. E o Zé Pretinho do Morro do Macaco conhece aquele menino, fica encantado com aquela sagacidade de menino, e aí ali eles se aproximam. Zé Pretinho encontra empregos para ele como garçom, atendimento de bares e restaurantes. Quando ele já está um pouco mais fortinho, aproveitando que ele ginga capoeira, colocava ele na porta de bordel e cabaré. Gente, por que eu falo bordel e cabaré? Porque bordel é puteiro, tá? E cabaré era casa de show, de espetáculo, de dança, tá bom? Ai, nem é! Dá um Google, não me irrita. Né? Porque as pessoas falam, o animal não dá um Google, entendeu? Mas quer falar daquilo que acha que sabe. Ah, pro inferno, gente, pelo amor de Deus. Não me irrita. Vamos pesquisar. Tá mais fácil pra quem tá aqui. E aí, ele trabalhava com todos isso, e na medida que ele vai crescendo, essas mulheres viram ele crescendo. Então, no primeiro momento, tem um acolhimento de carinho daquelas mulheres para aquele menino. Mas na medida que ele vai crescendo, o corpo vai aprumando, né? A sagacidade e a inteligência encanta a gente não gosta de homem burro, viu? Homem burro a gente não dá conta, a gente se apaixona por quê? Pela inteligência. Se a gente não admira a inteligência do homem, para quem gosta de homem, fica meio difícil né? Aí serve pra procriar mesmo, não é mesmo? E só. E olha lá. Só genitor. E olha lá. Que nem pagar pensão paga, né? Ah, nossa, eu tô afiada hoje, né? A gente gosta disso. Olha a navalha chegando. Então tem todas essas questões que elas vão se encantando por ele na medida que ele vai se tornando um homem, e obviamente que ele cai na graça da cama daquelas mulheres, e aí ele também se torna um doutor dos prazeres e amores, e aí todas têm um certo encantamento com ele e querem ele também. Vão dizer que lá para os seus 15, 16 anos ele tem uma paixonite que tira ele do prumo, e é o que faz ele deitar na cama de tudo que é mulher. Eu acho que isso é lenda, né? Não dá para confirmar essa história de maneira histórica, mas se for verdade, pode acontecer um platônico ali com 15, 16 anos, né? Com uma bonitona, por que não? Não sei. E dizem que é por causa disso que ele acaba não se apaixonando e não se envolvendo amorosamente para ter casamento e futuros e filhos e piriri pororó. Quando ele fica amigo de Zé Pretinho, Zé Pretinho se preocupa com aquele menino, com aquele jovem, né, todos os dias ali na boemia, e então acaba chamando para morar com ele, com a mãe dele, lá no Morro do Macaco. E aí começa essa parceria, essa amizade, essa irmandade entre os dois, porque Zé Pretinho é um pouquinho mais velho. E o Zé Pretinho é o diferente de Zé Pilintra, que todo mundo tem esse estereótipo de Zé Pilintra mais gingadeiro, mais carioca, né? Ele é mais robusto, né? Ele tem um corpo de ginga de capoeira, então ele não é tão levinho como os ombros que o próprio carioca tem, né? O carioca ele tem um gingado diferente de ombro e de andar de cintura, sobretudo para quem está acostumado a descer o morro, que também dá a ginga, né? Aqui da cintura. Muito bem, ali eles aprendem a tocar instrumento, ali eles participam de rodas, porque a mãe de Zé Pretinho já fazia roda de macumba, que é aquilo que a gente vai conhecer lá pelo período de 1910, 1920 para frente, a macumba carioca.
E ali eles aprendem instrumento, ali é sambão, ali é feijoada, ali todo mundo chama tia de todo mundo, e ali vira uma grande comunidade em torno dessa casa. Então, quando a gente escuta, vocês estão vendo aquela casa pequenina, lá no alto da colina eu mandei fazer. É lá que malandro mora, é lá que malandro vai morar. E aí tem um outro estrofe que tem gente que canta é lá que malandro mora e é lá que malandro vai morrer. Porque é onde ele tem a casa da mãezinha dele, então é pra lá que ele volta pra morrer ou até mesmo pra se esconder das apreensões e batidas da polícia. Vale lembrar que naquele período as pessoas pretas que eram a maioria, que eram absolutamente a maioria dos morros, eles não usavam sapatos, tá? Não era todo mundo que ainda tinha sapato. A gente precisa lembrar que em 1888, quando veio a abolição, até 1900, 1910, 1920, é um espaço muito curto na história para a gente mudar questões de costumes. Então a roupa não é a roupa que todo mundo vê nas internet da vida. O sapato, não era todo mundo que tinha sapato, que usava sapato. Então, trabalhava-se descalço, andava-se descalço, vivia-se descalço. E quando uma pessoa dessa conseguia um sapato, que era, provavelmente era caro, era, né, um utensílio caro para compra, eles usavam esse sapato pendurado aqui no pescoço. Por quê? Para não sujar no morro, né? O morro não era asfaltado. O morro era morro, pedra, barro, imagina um dia de chuva. E aí você só tem um sapato pela vida inteira, se tinha um sapato para a vida inteira. Tá? Gente, ela me alimentou essa semana. Ai, que comida boa. Vamos abrir um restaurante, Karina? Bora, ué. Vamos? Bora. Não só que investidor. Alguém quer investir em restaurante? E... Pronto. Ah lá, dentro de casa mesmo já resolvi o problema. Pronto. Dinheiro não é problema. Opa. Beleza, né? Estava sabendo. Muito bem. Vem toda essa amizade, toda essa brincadeira, toda essa parte gostosa dos dois. Obviamente que os dois faziam traquinagem, né, de homem adulto na rua também. Eis que um belo dia ele está descendo o morro de Vila Isabel. Porque o Morro de Vila Isabel é um morro pitic-titico, assim, né? É uma ladeirinha. Até virar o morro que vai lá pra cima. Que tinha os palácios, inclusive, lá em cima. Acho que dá pra Princesa Isabel, não foi? Não lembro. Enfim. E aí, ele tava descendo a ladeira da ladeirinha de Princesa Isabel, quando ele conhece, que ele vê uma moça muito bela, muito formosa. E esta moça está andando sozinha na rua. E ele vê que ela vai ser atacada. Então ele vem de encontro, salva ela, sai em embate, em luta com aquela pessoa e consegue salvar ela. A partir dali, vira-se uma grande parceria, porque ela se torna uma pessoa grata eternamente. Há quem diga que ele presenteou essa moça com um lenço de seda e disse para que ela usasse sempre o lenço de seda no pescoço, porque o corte da navalha não corta o lenço, então aquilo protegeria a garganta dela, então se sofresse algum tipo de ataque, ela não sofreria. Então elas passam a usar também esses lenços de seda aqui em torno da barriga, que a gente acha que é gracinha para ficar biita, não, era proteção, assim como elas acabavam protegendo também a garganta para não correr o risco do corte da navalha. E se a gente está falando de navalha, arrepiei aqui, esta senhorinha que estou contando a história é do encontro de Maria Navalha com Zé Pretinho. Há quem diga que eles tiveram um romance, há quem diga que eles foram um casal do princípio ao fim, não sei. Não sei, não há dados históricos pra gente afirmar um tipo desse. Eu posso falar que eles tiveram uma relação de amizade muito da hora, porque eles foram juntos até o fim, até chegar mais ou menos 1920, que é quando ele já está muito famoso naquela região da Boemia, naquela região da Lapa, acaba se envolvendo em fofoca, em futriquinhas. Aquilo liberta e desperta a inveja das pessoas, até que num dado momento, pelas costas, ele foi atacado com faca e ali ele foi assassinado, porque se viesse de frente, obviamente que não iam conseguir por causa da ginga, da esperteza e da agilidade que ele era.
Acaba falecendo em torno de 1920. Não há uma data concreta para o falecimento dele. E há quem diga também que o corpo dele foi enviado de volta para Alhandra, que fica no sul da Paraíba, que tudo indica que seja a região onde a avó dele morava com ele na infância. É verdade que o corpo dele voltou? Não sabemos, né? Eu tento achar o sepultamento dele lá, eu não consigo achar onde ele está enterrado, e Alhandra é esse aqui, né? Salvo engano, se eu não tiver com a cabeça ruim, o nome dele era José de Oliveira. José de Oliveira, tinha mais um nome. Não vou lembrar o nome todo. Era José de Oliveira, acaba se tornando Zé, de Zé para Pelintra, é Pelintra, tá, gente? Não é Pilintra, Pilintra de pilantra, é Pelintra, de nome mesmo, tá bom? É o jeitinho de falar que acaba, né, ao longo do tempo corrompendo as palavras, e aí parece que é Pilintra que a gente fala, mas é Pelintra, tá bom? E aqui a gente acaba tendo a tríade da nossa malandragem, que é Zé Pilintra, Zé Pretinho e Zé Navalha. Maria Navalha. Mas pode ter um Zé Navalha aí, né? Vai que. Dentre todos esses Zés, a gente vai ter Miguel, a gente vai ter os da navalha, das facas, enfim, pode ter vários nomes ali. Todos eles muito sagazes, todos eles muito espertos, todos eles muito ligeiros. E vale lembrar também que todos eles muito politizados. Muito politizados. Eles vivem aquele momento da política eclodindo, saindo ali, né, do Império e vindo para a República Nova, sofrendo com a República Nova, que quando a República Nova vem, eles falam, eita, que talvez tivesse um pouquinho melhor o Império, porque se torna ali vem uma autoridade muito forte, que acaba ali se tornando quase que uma aristocracia, que acaba punindo todas as pessoas que são em baixa classe ou baixa renda, o vulgo pobre, que pagamos por isso até hoje. Teve um dia que o Zé Pretinho veio, eu trabalho com o Zé Pretinho, né? Zé Pretinho veio para fazer um trabalho específico, tal, conversa vem, ele começa a falar dos bondes. Então ele fala que quando nasce o bonde era um transporte público, por óbvio, e que até um dado momento, até um período, era um serviço público gratuito, assim como tem que ser o serviço público gratuito, não é mesmo? Pois é. O que o governo fez? Concessão no bonde. 20 cents. 20 cents começaram a cobrar dinheiro, passagem, para a utilização daquele bonde. E aí tem a revolução do bonde. Então, assim, quem quiser conhecer a história, joga no Google depois lá, Revolução do Bonde, que exatamente porque eles são contra a privatização do bem público. E mais ainda porque tem que pagar uma passagem e a maioria da população não era da corte. Se você não é da corte, você é pobre. Não existia salário mínimo. Você tinha que trabalhar muito, prestar muito serviço para essas casas da corte para conseguir comer, para conseguir morar, para conseguir criar seus filhos. Lembrando que filho de pobre também não ia à escola, tá? Isso aqui, ó, é coisa nova, de século 19, 20, tá? Filho de pobre não ia na escola, de preto tão menos ainda. Que existia ali uma questão de racialidade que proibia, lei que proibia pessoas pretas irem para a escola, tá? Então isso tudo é século XX que a gente vai ter. A gente está no século XXI. Olha o pequeno espaço de tempo que a gente está. E a gente sofre as consequências desse império até hoje. Né? Então quando ele fala que ele traz pra gente, caraca, mas se é transporte público, a gente recolhe imposto. O meu público está pago. Este bem público está pago com o meu imposto. Não é assim que funciona imposto? Pois bem, por que o governo está me cobrando 20 centavos de passagem no meu transporte? Eu estou pagando 2 vezes pelo mesmo serviço? Olha nós aqui de novo. Né? A gente faz isso com a água, que foi privatizada. A gente faz isso com o nosso transporte público, que é concessão pública até os dias de hoje. E agora a gente faz isso com os cemitérios do estado de São Paulo. Não é mesmo? Que agora a gente tem que pagar pelo cemitério. Você não paga, você paga para nascer, paga para morrer também. E paga pela eternidade. Olha que benção. Paga para ficar morto. Paga para ficar podre. Para ficar podre, para guardar os ossos depois, entendeu? Então, assim,
quando eles levantam essa pauta social, trazendo esse entendimento de bem público, sendo um bem gratuito a tudo e a todos, a gente percebe o quanto nós, enquanto população, somos despolitizados, desinformados, mal educados. A gente não tem consciência do que é bem público e a gente acredita ainda que para ser bom tem que pagar. Porque não basta ir no SUS, eu tenho que ter um plano de saúde. Não basta mandar a criança para a escola pública, a escola boa é a escola particular, né? Então, tudo que é público é sucateado, que está sendo pago pelo nosso dinheirinho, que não é pouco. Vocês viram que a gente arrecada mais de 3 trilhões, né, por ano. Então, não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro. No entanto, o que é público não presta. E a gente faz o quê? Paga. Porque a gente é o quê? Trouxa. Porque falta o quê? Educação. Se a educação nossa básica pública é ruim, a gente vai ter consciência crítica, a gente vai ter consciência política. E isso é esquerdismo, isso é CPT, isso é ser Lula? Não, povo, não. Bem público, brigar pelo bem público, brigar pela gratuidade do bem público, não é ser esquerdista, não é ser petista, não é ser lulista, é ser povo, porque ninguém aqui nasceu na corte e carrega o nome e sobrenome de Bragança de Oliveira, não é mesmo, Orleans? Que é o nomezinho dos herdeiros de Dom Pedro. Alguém aqui é Bragança de Orleans? Então, pelo amor de Deus, gente, lutar pelo bem público, lutar pela gratuidade pública não significa ser um esquerdista. Tá certo? Significa dizer que aquilo que é público é nosso e, portanto, tem que ser muito bem feito com o nosso dinheiro, porque a gente arrecada muito dinheirinho e não é a galera rica que está pagando imposto. É a base baixa, é a classe baixa e a classe média, tá? Porque tudo que se transforma em captação de imposto vem de bens e consumo. Os maiores impostos são sobre consumo. Todo mundo consome, não consome? E os milhões de carros caros, as mansões caríssimas, paga quantos % de imposto, se até agora não são tributadas? Mas você que é pobre está defendendo o rico. Parabéns, trouxa. Parabéns, é isso mesmo, continua. Quanto mais paga pau para rico, mais você está tomando. Mas se gosta, parabéns. Eu não gosto. Não é mesmo? Foi? Carro de quem? Gente, tem um caminhão tentando sair ali da vaga que ele está estacionado e tem um carro super grudadinho e ele vai bater no carro. É um Compass, um preto. Compass preto. Compass preto é de alguém? Compass preto. Comparecer ao local do seu veículo quando está sendo roubado. Eu vou mais rapidinho. Ele me fez tirar 2 vezes. Achou? Tá certo? Então entendam isso, que uma questão política, que uma questão que envolve o Brasil, desde que o Brasil é Brasil, vem de todas as atrocidades do Império que a gente vive até os dias de hoje, tá certo? Então vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e que ninguém seja burro de ficar repetindo que lutar pelo bem público é ser esquerdista, tá bom? Então tá bom. Saravá, abertura dos trabalhos. Saravá, abertura dos trabalhos. Saravá.